Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom dia, a paz do Senhor, que a bênção de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Veja que quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Nós temos um Pai celestial. Precisamos reverenciar esse Pai, amá-lo, nos entregar em suas mãos e permitir que Ele conduza a nossa vida. Faça-se a tua vontade. É deixar que Deus cumpra a sua vontade na nossa vida. Somos um vaso do Senhor e a cada dia precisamos permitir que Deus nos conduza. Muito bom dia para você. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 5, inicialmente agora no versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinda. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Amigo, jamais nós deveríamos deixar de regularmente avaliarmos a nossa vida. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida usando a palavra de Deus como um parâmetro. É como um barco no mar. Ele se referencia sempre no farol que está na terra. Nós precisamos sempre também ter como referência a nossa vida na palavra do Senhor. Se nós não tivermos algo sólido, real, com princípios, com valores, para referenciar a nossa vida, nós ficaremos como um barco no mar, sendo lançado para um lado e para outro. É por isso que precisamos de uma referência. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todos nós. Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela referencia a nossa vida para a vida eterna. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos aqui um convite de Isaías para todos os leitores, para uma parábola que ele vai contar a respeito de uma vinha que o seu Senhor plantou, mas na verdade esse convite é para levar todos os leitores a compreender uma verdade que ele quer ensinar para todas as gerações. Ele conta uma parábola, ele fala a respeito do plantio de uma vinha, e ele começa a dizer que o seu Senhor plantou uma vinha. O desejo do seu Senhor é que essa vinha desse uvas boas, uvas doces para serem consumidas, mas na verdade essas vinhas acabaram se tornando vinhas amargas, vinhas não comestíveis e não se dava para se alimentar. Na verdade, o profeta Isaías está falando aqui da vida espiritual da nação de Israel. Deus chamou o seu povo para ser uma bênção. Deus convidou o seu povo para que pudesse governar o mundo inteiro. Deus queria abençoar todas as terras, mas Deus queria que a bênção saísse das mãos do seu povo. Deus queria que o seu povo vivesse os princípios eternos, mas esse povo fugiu dos valores do Senhor e eles agora estavam passando pelo vale da sombra da morte. Eles estavam sofrendo. O profeta Isaías, com essa parábola, ele estava dizendo o seguinte: Deus não é o responsável pelo sofrimento de vocês. O sofrimento que vocês estão passando é resultado da escolha que tomaram na vida. Se tivessem seguido ao Senhor, vivido uma vida de obediência, não estariam passando pelo que estão passando. Mas pelo fato de terem abandonado o Senhor, estão arcando agora com as consequências das decisões tomadas. Do versículo 8 ao versículo 23, nós encontramos aqui os ais do Senhor. São as suas advertências. É a razão pela qual ele permitiu que o seu povo sofresse. Se a nação de Israel estivesse se voltado para Deus, eles teriam desfrutado do melhor daquela terra. Eles jamais seriam vencidos. O seu comandante, o Deus Israel, estaria à frente de todas as suas batalhas. Esse povo jamais perderia uma guerra. Mas pelo fato de terem escolhido servir e prostrar-se diante de outros deuses, eles agora estavam pagando as consequências das suas próprias escolhas. Do versículo 11 ao versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos aqui as razões pelas quais Deus também permitiu que esse povo passasse por momentos difíceis. Eles estavam vivendo para essa terra. Eles se esqueceram do Senhor, abandonaram a lei de Deus,
se esqueceram dos ensinamentos morais do Senhor e estavam vivendo nessa terra como se a única terra que existisse fosse essa. Deus falava de um renovo, preparando esse povo para que eles pudessem compreender que no futuro Jesus Cristo viria e aqueles que se colocassem nos braços do Senhor receberia a salvação, mas a nação de Israel, que era responsável para ser o berço do nascimento do Filho de Deus, eles estavam vivendo para essa terra como se o Cristo que estava por vir não tivesse nenhum valor. A única vida que eles imaginavam que existia era aquela, e eles estavam vivendo do dia de hoje, não pensavam no dia de amanhã, consumiam todos os seus recursos e ganhavam no dia de hoje, e Deus não se agradou da atitude da nação de Israel. Não é que Deus não queira que nós vivamos uma vida feliz nessa terra. O desejo de Deus é que nós desfrutemos de todas as bênçãos que Ele deixou para cada um de nós, mas devemos desfrutar, mas não podemos nos esquecer do Senhor. Quando desfrutamos dessa terra e nos esquecemos do Senhor que nos dá todas as bênçãos, essa terra se torna como sendo a única vida que existe para nós, e Deus não se agrada dessa atitude. Dos versículos 26 ao versículo 30, nós encontramos os soldados que eram incansáveis, que viriam da Síria para destruir a nação de Israel. A razão pela qual eles teriam que passar por esse sofrimento é porque não obedeceram à voz do Senhor, não estavam dispostos a se humilhar diante de Deus. Deus jamais toma uma atitude sem que primeiramente Ele envie profetas, homens, para que anuncie, para que mostre os erros do seu povo, para que eles tenham uma oportunidade de arrependimento e de conversão. Mas como eles não aceitaram, não deram ouvido à voz do Senhor, agora havia uma descrição por parte do profeta Isaías como é que eles iriam passar pelo sofrimento. Os soldados adversários eram homens incansáveis, homens valentes. Eles estavam rilhando seus dentes, esperando a oportunidade para liquidar, destruir e acabar com a nação de Israel. Jamais nós devemos nos esquecer, o Deus que nós servimos é um Deus lavrador. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez, a palavra de Deus fala que é bom, santo e puro, mas o pecado contaminou. O ser humano permitiu ser contaminado pelo pecado. Por mais que Deus nos faça um convite para que nós possamos nos manter santos, separados desse mundo, o nosso coração é arrebatado pelo mal, pelo pecado, e muitas vezes cedemos às tentações do maligno. Não é pelo fato de nos envolvermos com o pecado que estamos perdidos, mas não deveríamos morar no pecado, não deveríamos permanecer no pecado. A partir do momento que temos consciência, que temos transgredido a lei de Deus, que temos ofendido ao Senhor, nós deveríamos nos voltar para o nosso Pai. Todo aquele que reconhece que é pecador, que transgrediu a lei de Deus, que feriu o coração do Senhor, se volta para Deus, encontra perdão, encontra salvação, encontra os braços abertos de um Pai de amor disposto a nos salvar. Mas aquele que escolhe morar no pecado, permanecer no pecado, esse terá que arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Jamais foi o desejo de Deus que o seu povo se tornasse uvas amargas. O desejo de Deus é que o seu povo se tornasse uvas doces, que pudesse abençoar outras pessoas, que a nação de Israel, que a vida de todo cristão fosse a luz do mundo, o sal da terra, a mostrar ao mundo as verdades, que o rei um dia virá aqui a essa terra buscar os seus filhos, o seu povo, todo aquele que ama a Deus, que se colocou nos braços de Cristo, para que ele possa viver eternamente. Mas se esse povo negligenciar essa responsabilidade, esse compromisso que Deus nos concedeu, seremos nós mesmos que teremos que arcar com as consequências das nossas próprias escolhas. Jamais deveríamos nos esquecer, todos os dias nós deveríamos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todos nós. Quando nós abandonamos a palavra de Deus, a nossa vida não tem parâmetros. Nós andamos para todos os lugares, todos os caminhos e imaginamos que estamos bem. Mas quando nós avaliamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, quando descobrimos que estamos andando por um caminho que não é o melhor, nós somos convidados pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, em viver em harmonia com a sua palavra. E quando o nosso coração aceita esse convite, o céu se alegra, porque um pecador se arrependeu e há salvação, e o nosso nome é mantido no livro da vida. É por isso que todas as manhãs nós somos chamados a renovar o nosso compromisso e nos colocarmos nas mãos do Senhor para termos a bênção de Deus.
Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos do Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.